Bom, talvez vocês sintam aí um barulho diferente, é que eu tô com o ventilador ligado aqui do meu lado, porque não tem como aturar esse calor que tá aqui na Itália. Aqui tá começando o verão, então tá muito quente, eu tive que apelar para esse queridão aqui. Bom, então por que a profissão que a gente escolhe lá quando a gente tem 18 anos pode não fazer mais sentido quando a gente chega aos 30? Bom, primeiro é muito importante eu deixar claro que eu vou trazer nesse vídeo a minha posição, a minha visão atual de mundo, as minhas experiências, o que se passou comigo. Eu sei que tem muita gente que vai se identificar porque eu já conversei com várias pessoas que têm a faixa etária muito parecida com a minha, que estão passando por um processo muito parecido. Mas eu gostaria de deixar bem claro que é uma visão minha partindo de experiências que eu tive e estou tendo ainda. Bom, eu vou contextualizar vocês rapidinho, mas eu já falei isso no vídeo anterior. Atualmente, como eu falei para vocês no início do vídeo, aqui na Itália tá muito calor. Eu moro na Itália, vai fazer um mês que eu moro aqui, mas eu moro fora do Brasil fazem 2 anos e um mês. Porque eu fiquei 2 anos na Irlanda, em Dublin, e agora faz um mês que eu tô aqui na Itália. Bom, quanto à minha formação, eu sou formada em Educação Física, licenciatura e bacharelado, tenho especializações, tenho mestrado, fiz metade aí de um doutorado. Então eu tenho aí uma longa carreira, mais até acadêmica. Bom, e como vocês viram aí no início desse vídeo, eu fui no centro de emprego aqui em Bergamo, que é um órgão voltado para pessoas que estão desempregadas, porque né, eu acabei de chegar aqui. E eu fui lá em busca de informações. E aí, só um parêntese, já que a gente está falando de profissão, de trabalho, eu já consegui um emprego aqui em Bergamo, eu vou começar, inclusive, amanhã, a gente tem reunião e tal. É num festival de verão, então eu vou trabalhar como garçonete, camariere, que eles chamam aqui, que é um emprego que eu estava procurando para eu melhorar o meu italiano. Então, mas é só um parênteses, tá? Porque eu tô falando da questão de trabalho, enfim. Bom, e voltando muito para a questão de escolher uma profissão, que foi o que eu falei lá no comecinho do vídeo sobre a gente talvez não fazer mais sentido a profissão que a gente escolheu lá com 18 anos, né, 17 anos, 16, enfim. Eu acredito que a gente escolhe a profissão muito cedo. Até deu uma mudada quando eu era mais nova. Eu lembro que eu tive que escolher praticamente a minha profissão com 16 anos. Eu terminei o ensino médio com 16. Então, hoje a gente fica pensando o que a gente sabe com 16 anos, né? Às vezes eu penso o que eu sei com 34 anos. Imagina com 16 anos. Então, eu acredito que a gente é um período muito... A gente é muito novo para fazer uma escolha tão importante que é da profissão. Porque na maioria das vezes a gente não tem nenhuma personalidade formada, a gente não tem nem muita vivência para saber o que a gente quer exatamente. Eu também falei isso no vídeo anterior sobre a gente fazer coisas novas, sobre a gente ter experiências diferentes para aumentar o nosso repertório de vida e melhorar o nosso autoconhecimento. Eu acho que quando a gente tem, seja 18 anos, 19 anos, a gente não tem vivência suficiente, pelo menos a maioria das pessoas. Nessa idade dos jovens, eles não têm vivência o suficiente para saber o que realmente quer da vida e ter aí um autoconhecimento. É claro que existem exceções de pessoas que fazem uma escolha mais acertada, e quando eu falo acertada, uma escolha para a vida, eu penso exatamente o contrário, né? Eu acho que a gente pode mudar quando a gente quiser e não existe certo ou errado. Mas eu vejo, né, e adiantando algumas coisas que eu vou falar no final, mais pro final desse vídeo, muitas pessoas presas na sua formação inicial. Então, isso acaba sendo até uma certa armadilha, né? A gente ter que escolher e depois, por conta aí de questões pessoais ou até culturais, a gente ser meio que obrigado a continuar naquela profissão. Mas tem pessoas que fazem aí uma escolha mais acertada e tem pessoas que são extremamente felizes com a profissão que ela escolheu lá, né, quando tinha 18, 17 anos. Mas isso não é uma regra. E aí eu vou trazer o meu exemplo para vocês. Como eu falei, eu sou formada em Educação Física. E hoje, eu com 34 anos, eu consigo perceber que a minha escolha lá atrás, ela foi totalmente influenciada pelos outros. Então, é claro, eu sempre gostei de esportes, joguei futebol, gosto de futebol, por exemplo, de esportes de modo geral. Mas hoje eu percebo que eu fui muito influenciada
por pessoas da minha volta, por parentes, né, para fazer educação física. Também tinha a época do boom do fitness, né, então tava aquela questão de academia e tudo. Então eu fui lá e fiz, mas hoje eu vejo que eu fui muito influenciada na época a fazer a escolha. Eu sou muito grata pela educação física, por tudo que ela me proporcionou, me proporciona ainda, mas talvez hoje eu faria outra escolha. A gente nunca sabe, né? A gente supõe, mas a gente nunca sabe. E dentro da educação física, eu trabalhei com várias coisas. Eu trabalhei com ginástica laboral, em academia, em escola, que é o que eu estava trabalhando antes de vir aqui para a Europa. E fiz muitas coisas acadêmicas, né? Então, eu fiz 2 especializações, fiz mestrado, trabalhei em projetos, entrei no doutorado e saí. Estava aquele período, né, meio conturbado aí de pandemia. Então, eu fiz coisas diferentes. É claro que talvez tenha mais a explorar, mas eu fiz bastante coisas diversas dentro da educação física, que é um campo extremamente amplo. E aí, então, por que eu falei antes que hoje eu não escolheria mais a educação física? Por que hoje a educação física ela não faz mais sentido para mim? Primeiro, que eu comecei a trabalhar e estou num processo aí trabalhando o meu autoconhecimento já faz um bom tempo. E eu sigo cada vez mais trabalhando nisso, de modo bem intenso. E a partir do momento que eu me conheci, eu percebi que não era aquilo que eu queria, não é a profissão que eu quero seguir. Também, por mais que eu tenha falado que eu explorei bastante áreas diversas dentro da educação física, eu percebo que eu, Thaís, não tenho mais o que explorar dentro desta área. É claro que se vocês verem, ela trabalhou em academia, trabalhou com ginástica laboral, trabalhou com a vida acadêmica ali e tal, escola. É claro que tem outras coisas, por exemplo, eu nunca trabalhei com lutas, eu nunca trabalhei dando aula de dança. É claro que tem outras coisas, mas para mim, Thaís, não tem mais o que eu explorar dentro da área da educação física. E eu acho que esse é o principal ponto de todos, é que eu quero muito aumentar o meu repertório de vida, que vem também muito ao encontro do vídeo anterior. Eu tenho muita gana de fazer coisas diferentes, de me explorar mais em outras áreas. E também, como eu falei no vídeo anterior, para mim não é fácil, porque eu sempre fui muito certinha, muito regrada, vou fazer isso. Só que eu vejo que a gente acaba se afunilando, né? Eu percebi muito isso na vida acadêmica. Quanto mais a gente estuda sobre um assunto, mais expert a gente fica naquele assunto. Mas, ao mesmo tempo, mais a gente se restringe dentro de um específico assunto. Então, por exemplo, eu estudei sempre as questões de gênero na escola, né? Futebol para as meninas e todas as questões que envolviam gênero e escola. Cada vez que eu fui entrando mais e ficando mais intenso os meus estudos, né? Então, através primeiro da faculdade, depois das especializações, depois do mestrado, depois do doutorado, a gente vai afunilando e ficando melhor naquilo, mas a gente só estuda aquilo. Então, eu sei bastante coisa sobre questões de gênero e o mundo escolar, mas eu não sei quase nada sobre fisiologia. É claro que a gente não vai saber tudo, mas eu acho que quanto mais experiências diversas a gente ter, melhor a gente vai se conhecer. Então, para mim, esse é um dos pontos principais de eu não querer, de não fazer mais sentido para mim a minha profissão. É porque eu quero explorar outras versões até mesmo minha que eu não teria a possibilidade se eu ficasse somente dentro da minha formação ali de origem. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que as mudanças, elas ocorrem a cada momento. Todo tempo estão acontecendo coisas diferentes na nossa vida. É claro que tem vidas e vidas. Tem vidas de pessoas que mudam mais e outras mudam menos. Mas as mudanças, elas estão acontecendo do nosso lado a todo instante e isso reflete na nossa vida de modo geral e também na nossa profissão e nas nossas escolhas do que a gente quer fazer enquanto um profissional. E aí é engraçado porque como as pessoas elas são geralmente muito apegadas à profissão dela, eu até vejo, Thaís, né, vejo mais isso no Brasil do que aqui fora. É claro que aqui as pessoas também perguntam qual é a tua formação, em que tu é formada, mas eu acho que elas não são tão apegadas a isso. Entende? Seria muito estranho eu, no Brasil, agora, com a formação que eu tenho, trabalhar como garçonete. As pessoas iriam julgar mais. Aqui não.
É claro que aqui eu também vou trabalhar como garçonete, como eu falei para vocês, para melhorar o meu italiano. Eu tenho um objetivo muito claro nesse trabalho que eu quero, que era o que eu queria. Eu tô extremamente feliz. Tô um pouco nervosa que vou começar? Tô. Mas eu tô feliz porque era o meu objetivo. Então, uma coisa que, né, não aconteceria no Brasil, por exemplo. Mas, enfim, as pessoas, elas perguntam, né? Mas tu não pensa nunca em voltar a trabalhar com educação física, né? Tu ficou tanto tempo. Realmente, eu estudei bastante tempo, né? Licenciatura, bacharelado, especializações, mestrado, enfim. Tu não pensa mais em voltar? Penso, mas de uma maneira diferente. Eu voltaria para a educação física se ela estivesse de acordo com o meu objetivo, com o objetivo que eu tenho naquele momento. Um exemplo, tá? Se hoje me surgisse uma vaga aqui na Itália para eu trabalhar em escola, que é algo que eu tenho experiência e tenho formação, talvez eu toparia. Para trabalhar com educação física, né, na escola. Eu toparia. Por quê? Porque eu aprendi isso aí, eu já sou imigrante, né? Não é porque eu tô aqui um mês que eu não sou... Eu sou imigrante já desde da Irlanda, então eu tô em vida de imigrante aí por mais de 2 anos. Um dos melhores caminhos pra gente aprender um idioma é a gente ter contato com as pessoas. E principalmente, eu gosto mais, né? Com crianças. Então, na Irlanda, eu trabalhei como babá, e foi muito bom pro meu inglês, ele melhorou horrores. Então, aqui na Itália, com certeza, eu trabalharia em escola, por exemplo, dando aula de educação física, trabalhando ali na minha área, né, de formação, justamente porque eu tenho um objetivo muito claro, que é aprender o italiano. E eu sei que eu trabalhando ali com crianças, eu iria ir ao encontro desse meu objetivo. Então, sim, a resposta é sim, eu voltaria a trabalhar com educação física, mas de acordo com o meu objetivo de vida. Não só porque, eu sou formada em educação física, eu tenho que trabalhar somente com educação física. Não. Quando a gente fala de trabalho, de profissão, é um ponto muito delicado da gente falar. Porque trabalho, né, é uma questão até cultural, ele sempre foi colocado como algo muito importante. E ele realmente é. Todo mundo precisa trabalhar, ter uma fonte de renda para adquirir, né, os seus bens, nem que sejam os básicos. A gente precisa de dinheiro. É assim que o sistema funciona. A gente consegue dinheiro através do trabalho. E dentro dessas discussões que envolvem trabalho, o que eu acho mais delicado são algumas crenças e até uma certa rigidez que a gente tem dentro desse meio. Alguns exemplos para vocês aí, eu não sei se alguém vai se identificar, mas que a gente sempre escutou, principalmente quem é da minha faixa etária, que é, por exemplo, assim, né, os meus pais e os pais de várias amigas minhas, enfim, e do meu marido, né, todo mundo que tem a mesma faixa etária que eu sempre dizia para nós, bom, tu faz faculdade, tu tá feita na vida. Aí chegou minha vez, não era bem assim. Ou então, tu tem essa profissão, tu vai trabalhar somente nessa profissão. Como eu falei para vocês antes, aqui na Europa a gente tem um pouquinho disso também, das pessoas, mas tu não quer a tua profissão, tu é formada nisso. Eu acho que no Brasil é um pouco mais complicado, porque eu vejo que tem uma questão mais de status. E eu não tô aqui, tá, para criticar o Brasil, eu não sou a pessoa que sai do Brasil e fala mal do Brasil. Na verdade, o meu canal aqui ele não é para falar sobre viver fora, ele é para falar sobre alguns pensamentos que eu tenho, como uma mulher aí 30 a mais. E claro que eu vou trazendo experiências minhas e acaba que algumas experiências elas vão casando com o fato de eu morar fora do país. Mas essa diferença eu vejo que tem muito grande, assim, que é a questão do status. Bom, tu é formada em educação física, tu vai trabalhar somente com isso. E isso, infelizmente, vai deixando as pessoas criando ali um ciclo, né, um sistema todo, onde as pessoas elas ficam enterradas em um sistema de trabalho infeliz, onde elas estão infelizes com aquilo que elas fazem, mas elas não saem, né? No Rio Grande do Sul a gente fala no largo osso. Elas não saem daquilo, seja pelo motivo que for. Então elas continuam ali porque tem a questão do status. Eu, né, fiz isso, então eu vou ficar aqui. Eu tive essa formação de origem, então eu tenho que honrar e ficar nesta profissão. Também vejo que tem algumas questões, né, até de manter um estilo de vida que tem, porque às vezes a pessoa trabalhou e criou lá um patrimônio e ela tem um certo estilo de vida, mas ao mesmo tempo ela odeia aquilo que ela faz. Então, se ela quiser fazer outra coisa,
como que ela vai manter aquele estilo de vida? Então, eu ao mesmo tempo, assim, que às vezes eu falando pode ser fácil, né? Mas eu também entendo que existe todo um sistema. Eu vou trazer um exemplo para vocês bem prático, tá? Quando eu estava no Brasil, antes de vir aqui para a Europa, como eu falei também no vídeo anterior, eu era concursada, eu trabalhava como professora ali do município, né, da cidade onde eu morava, lá no Rio Grande do Sul. E ali eu era uma das mais novas da escola. E tinham professores muito antigos lá, muito tempo trabalhando, e eram pessoas muito infelizes, tá? Eu adorava, assim, tanto as duas escolas que eu estava trabalhando, eu adorava, tem pessoas que converso até hoje. É estranho falar, porque ao mesmo tempo, às vezes, que eu entrava na sala dos professores, era um clima meio pesado, assim, as pessoas reclamando, porque é muito sacrificante trabalhar como professor. É algo, assim, que eu respeito mais ainda, eu já tinha respeito, né? Agora eu tenho mais ainda, porque eu vivi aquilo diariamente. Então, é muito pesado, né? E a gente sabe que a retribuição não é de acordo com o que faz. E aí, ao mesmo tempo que às vezes tinha, né? Tem pessoas maravilhosas nas duas escolas, eu sentia um clima meio pesado, das pessoas sempre reclamando daquilo, do sistema, como funciona, do salário, querendo que chegasse logo as férias, a sexta-feira, o feriadão, a folga no meio da semana. Então, sabe? E, ao mesmo tempo, eu entendo, porque é muito pesado trabalhar em escola, e em escola pública no Brasil, enfim, trabalhar com criança é algo que te suga um pouco a energia. Mas eu também via, por outro lado, eu via pessoas que não gostavam daquilo, tinham uma vida bem, tipo, sabe, complicada em relação ao trabalho, mas elas não largavam, por N motivos. E um dos motivos era por ser um concurso público, e ali, quando veja, tinha família e tal. Eu também entendo essa parte, tá? Eu não tô aqui para julgar ninguém, mas é um exemplo que eu tenho para dar para vocês. Pessoas que estavam presas em um sistema porque eles se formaram naquilo e talvez era coisa que nem gostavam, seguiram um script ali de fazer um concurso e agora estou ganho, né? Estou atirado para trás, estou com a minha vida ganha. E às vezes eram pessoas que tinham outros sonhos. Eu lembro que quando eu falei que eu vinha embora, né, que eu ia me exonerar, porque eu me exonerei lá do concurso, e ia vir para cá, a maioria, aí eu vou dizer 98% das pessoas, elas acharam o máximo. Falaram isso mesmo, vai, tu é nova, aqui é bem complicado e tal. E acho que teve uma pessoa, que inclusive era a que mais reclamava, que falou para mim, mas tu tá largando um concurso público. Mas era o que mais reclamava. Mas a maioria das pessoas, elas falavam que legal, vai, aproveita, explora o mundo, vive coisas diferentes. E eu sentia que eram pessoas que queriam ter feito isso e não fizeram. Por, né, conta desse sistema e desse ciclo todo vicioso que se tem sobre profissão. Bom, mas como eu falei antes, esse é um assunto muito complexo. Eu trouxe aqui um pouco para vocês e eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês a pelo menos pensarem sobre quem está com alguma questão profissional ou chegou numa idade muito parecida com a minha e está pensando, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tu pensar um pouco mais na tua vida, ou nem que seja a te influenciar a tu trabalhar mais o teu autoconhecimento e principalmente fazer tu perceber e muitas vezes aceitar que nem sempre o que a gente escolhe lá com 17, 18, 19 anos tem que ser a tua profissão para sempre. A gente muda, a vida ela tá em constante mudança e tá tudo bem tu não ser mais médico, tu não ser mais dentista, não ser mais advogado e escolher ter uma outra profissão, principalmente que faça mais sentido com quem tu é hoje. Então é isso, um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.